O Eterno Egito. Por séculos, os deuses protegeram suas terras. E então, Akhenaton, o faraó rebelde, afastou-se dos deuses e abalou as fundações do país mais poderoso da terra, até que ele quase caiu. Akhenaton era um fanático religioso ou era o presságio do Cristo? Os grandes egípcios. O faraó rebelde. As pirâmides e os templos do Egito parecem que vão perdurar para sempre. Mas existem alguns monumentos que desapareceram praticamente quando foram construídos. A 322 quilômetros da pirâmide de Gizé está Amarna. Sob suas areias desérticas estão os restos de um dos locais mais enigmáticos do Egito. Coisas estranhas aconteceram aqui há 3.000 anos. Nasceu uma nova religião. Um faraó desfigurado morreu. E os egiptólogos ainda estão tentando descobrir o que aconteceu. No final do século passado, Sir Flinders Petrie, o fundador da egiptologia moderna, descobriu uma grande cidade perdida no deserto. Ela tinha tudo o que ele esperava. Havia templos, palácios, ruas largas. Mas ainda assim faltava alguma coisa. Faltava cenas do faraó golpeando seus inimigos, marchando para a batalha. Também havia cenas do faraó fazendo oferendas a centenas de deuses egípcios. Não havia deuses. Quando Petrie continuou a escavar, ficou ainda mais chocado. O faraó era mostrado desfigurado, com o rosto alongado, seios, quadris largos e coxas grandes. Durante 1000 anos, os faraós foram retratados como jovens vigorosos, musculosos, prontos para a batalha. Este faraó era retratado desfigurado. Era quase como se uma criatura de outro planeta tivesse sido deixada no deserto egípcio. Então, o que aconteceu cerca de 1.300 anos antes do nascimento de Cristo? Para responder a essa pergunta, precisamos conhecer a família deste faraó rebelde. Era a época mais gloriosa do Egito. O Egito nunca tinha sido tão rico, poderoso ou estado mais certo de si. Ao longo de todo o Nilo, artífices construíam grandes templos para homenagear as centenas de deuses. Se agradassem aos deuses, o Egito prosperaria. O pai de Akhenaton, o faraó Amenhotep III, vivia no grande centro religioso de Tebas, cidade do deus Amon, cujos silos de topo arredondado estavam cheios de grãos, óleo, linho e vinho, necessários para pagar as centenas de sacerdotes que serviam os deuses. Havia uma só principal indústria na cidade, a religião. E bem no centro de tudo estava Amenhotep III. Suas duas colossais estátuas ainda se encontram na planície de Tebas. Uma vez elas guardaram um grande templo, que agora encontra-se sob o solo. Toda a glória e riqueza de Tebas logo seriam abaladas por uma revolução como jamais vista.
Amenhotep III comandava as coisas durante os anos de glória do Egito. Então não é de surpreender que a maior estátua do Museu do Cairo seja dele, com a sua família. Ali está Amenhotep III, e ali está sua esposa, a Rainha Ti. Eles tinham 6 filhos, e o importante era como as crianças eram tratadas. 4 eram meninas. Ali está uma delas. A estátua é uma espécie de retrato de família, e todas as 4 filhas receberam títulos importantes. Também havia um filho, Tutmoses. Ele recebeu o título de alto sacerdote de Mênfis. E havia mais um filho chamado Amenhotep, em honra ao pai. Ele não está nesta estátua. Ele não está presente em nenhum registro real. Há um verdadeiro mistério aqui. Por que a família real ignorava completamente o seu filho mais novo? Mesmo durante a sua tenra infância, parecia haver algo de errado. Talvez ele fosse apenas uma criança estranha, com ideias estranhas. Enquanto seu irmão e irmãs recebiam títulos e honras, não havia nada para o jovem Amenhotep. Quando o séquito real ia aos templos para fazer oferendas ao deus Amon e para comemorar os festivais, podemos imaginar o pequeno Amenhotep deixado para trás, sozinho no palácio. Até mesmo o deus Amon rejeitava o garoto. Então, o jovem príncipe foi excluído das cerimônias nos templos, onde seu irmão e suas irmãs faziam oferendas aos deuses. Tudo girava em torno dos templos e seus milhares de sacerdotes. Os faraós orgulhosamente inscreviam nas paredes dos templos a quantidade de ouro, prata, gado e terras que davam para os deuses. Em um ano apenas, um faraó deu ao templo 51 quilos de ouro, 907 quilos de prata, 2.268 quilos de cobre, 25 mil jarras de vinho, incontáveis filões de pão, 300 medidas de linho fino e 12 mil acres de terras. Este era um mundo que rejeitava o pequeno garoto, mas as coisas estavam para mudar. Depois do faraó, a pessoa mais importante da família real era a Rainha Ti, a grande esposa do rei. Quando Amenhotep III casou com Ti, ele enviou o que então foram os primeiros telegramas do mundo. Proclamações de casamento esculpidas em placas em forma de escaravelho e enviadas a países estrangeiros. Elas diziam: tomei uma esposa, a Rainha Ti, senhora das 2 terras. Seus pais são Uia e Tuia. Os pais da nova rainha não pertenciam à realeza. Para qualquer um que lesse as entrelinhas, a mensagem era clara. Minha esposa é uma plebeia, mas é melhor vocês a aceitarem como a rainha do Egito. Sua escultura denota uma mulher poderosa, do tipo que conseguia o que queria. Sua ambição parecia concentrada em Amenhotep, seu filho, que mais tarde mudaria o seu nome para Akhenaton. O que a Rainha Ti queria era que seu filho Akhenaton fosse o faraó do Egito. O irmão mais velho de Akhenaton tinha morrido, mas havia outros pretendentes ao trono. Eles eram os jovens filhos do faraó com suas outras esposas. Sob circunstâncias normais, qualquer um deles poderia ter sido faraó. Mas foi o patinho feio da Rainha Ti que se tornou rei. É uma curiosa sutileza da história, mas devido à determinação de Ti de colocar Akhenaton no trono do Egito, nós ainda vivemos com as consequências. A múmia de Amenhotep III nos dá uma pista de como seu filho Akhenaton se tornou faraó. A múmia revela um homem velho, gordo e careca, com péssima saúde. Os dentes do faraó podem ter sido a causa do período mais estranho de toda a história egípcia. Eles estão em péssimas condições. Amenhotep III pode ter vivido com tamanha dor nos últimos anos de sua vida, que pode ter sido difícil ele executar os seus deveres de faraó.
Tanto os plebeus como os reis eram vítimas de sua dieta. Todos os grãos do Egito eram moídos na pedra. Isso parece bastante saudável, certo? Exato. Veja, isso significa que, junto com o seu pão, você ingeria uma quantidade considerável de areia e sedimentos. Passar anos comendo pão egípcio moía os dentes, expondo as suas raízes à deterioração. Por mais habilidosos que os médicos egípcios fossem, eles não eram dentistas. Então, restava ao pobre Amenhotep III tentar aliviar a dor como pudesse. Ele pode ter sido sedado com vinho ou talvez com ópio. Se ele não estivesse em condições de tomar decisões, provavelmente seria fácil para a poderosa rainha Ti escolher o seu filho adolescente para ser o próximo faraó. Levado até o topo por sua ambiciosa mãe, o garoto rejeitado se tornou o rei do Egito. Mas que tipo de faraó seria o estranho rapaz de 18 anos? O nível de singularidade do novo faraó ficou claro nos primeiros anos do reinado de Akhenaton, quando ele começou a construir o seu próprio templo em Karnak, o centro religioso de Tebas. Karnak, na verdade, é um labirinto de templos que ocupa mais de 100 acres. Construída num período de 2000 anos, cada faraó incluiu seus próprios monumentos para cair nas boas graças dos deuses. Quando Akhenaton fez a sua contribuição, o povo do Egito soube que algo muito estranho tinha acontecido. Ele criou um estilo artístico completamente novo e esquisito. O faraó era retratado com longos dedos dos pés, quadris largos, dedos das mãos extremamente longos, seios e um rosto alongado. Nada parecido com isso já tinha sido visto num templo egípcio. Mas a esquisitice não terminava aí. Bem à frente do templo estavam duas estátuas colossais do faraó, que acentuavam as suas estranhas características ainda mais. Mas isso não era tudo. O templo estava coberto de cenas do Aten, o disco do sol. Com seus raios brilhando para baixo, terminando em mãos segurando Ankhs, o hieróglifo que significava vida. Amon e os outros deuses do Egito tinham desaparecido, substituídos pelo disco solar. O povo deve ter imaginado: onde estão os outros deuses? Eles logo saberiam. Akhenaton tinha declarado, pela primeira vez na história registrada, que havia apenas um Deus. Ele tinha virado 2000 anos de religião egípcia de pernas para o ar. No início deste século, escavadores encontraram uma grande quantidade de blocos esculpidos que tinham sido reutilizados como enchimento na construção de um projeto de um faraó posterior. Esses blocos tornaram-se conhecidos por Talot, derivado do número arábico moderno 3, pois todos os blocos mediam cerca de 3 palmos. Com o passar dos anos, os escavadores encontraram mais de 40 mil blocos, mas faltavam tantos pedaços que ninguém conseguia reconstruir os templos. Os blocos foram mantidos guardados para o dia em que aparecesse alguém que pudesse dar algum sentido a eles. Em 1965, Ray Winfield Smith, um homem de negócios norte-americano, concebeu o plano de criar em papel o que não pôde ser montado em pedra. 0127 14606. Sua ideia era fotografar todo e cada bloco, mesmo aqueles que foram parar nas coleções particulares e nos museus em todo o mundo. As fotografias se tornaram peças de um quebra-cabeças gigante. E com a ajuda de um computador, a equipe de Smith reconstruiu os templos no papel. Primeiro, eles numeraram cada bloco. Depois, o número e a descrição de cada bloco foi colocado no computador. Em 1965, isso era altíssima tecnologia. Se um pedaço tivesse a cabeça de um faraó, olhando para a esquerda e terminando no pescoço, o computador procurava pelos blocos que tivessem o corpo de um rei que começasse no pescoço. Quando o computador encontrou os blocos que eram possíveis combinações, Smith pegava as fotografias e as juntava para ver se encaixavam.
Quando faltava um bloco, um artista completava a cena que faltava. O projeto continuou por 6 anos. A reconstrução feita pelo computador ajudou os egiptólogos a descobrirem o que estava acontecendo. O garoto que fora posto de lado agora estava no comando. Como faraó, Akhenaton não podia mais ser excluído dos festivais religiosos. E havia muitos deles. Durante o festival de Opet, as estátuas dos 3 principais deuses de Tebas, Amon, Mut e Ansu, eram carregadas do templo de Karnak até o templo de Luxor. A ocasião requeria muitos dias de danças, cantoria e festas. Eu frequentemente imagino por que Akhenaton mudou tudo. Ele era o rei do Egito, por que balançar o barco? Mas se estivermos certos a respeito dele ser uma criança rejeitada, isso explicaria tudo. Ele era como a Cinderela. Quando seu irmão e irmãs iam aos festivais religiosos, ele era deixado em casa. E vejam o que ele estava perdendo. O maior espetáculo da Terra. À noite, sacerdotes de cabeça raspada cantavam as suas orações para aplacar os deuses do Egito. Eu sou o pai dos pais, a mãe das mães e o touro dos 7 seres celestiais. Eu abro a minha boca para falar em meio ao silêncio. Os homens devem ter um caminho por onde trilhar. Estas eram cerimônias maravilhosas, e o jovem Akhenaton as estava perdendo. Mas há um final feliz, pelo menos por agora. Akhenaton se torna rei do Egito, e com o seu poder, ele pode acertar tudo. Ele rejeitará os deuses de Tebas. Não eram mesmos os seus deuses. E ele terá o seu próprio deus particular, que o ama, o Aten. E ele abraçará sua nova religião e o seu novo deus, e deixará Tebas, e todo o seu sofrimento da infância. Ele fundará um novo mundo. A única questão é, onde? A resposta para a pergunta sobre o local onde Akhenaton deve começar a sua nova vida veio no 5º ano de seu reinado e do próprio Aten. Enquanto Akhenaton viajava, através de uma desolada extensão do deserto no meio do Egito, cerca de 290 quilômetros ao norte de Tebas, o sol nasceu no horizonte e parecia que se deitava no desfiladeiro nas montanhas próximas. O hieróglifo, que significa horizonte, era o sol se deitando no desfiladeiro de uma montanha. O horizonte significava o início e o fim. Este era o sinal de que Akhenaton precisava para construir o seu campo dos sonhos. O Aten tinha aparecido para ele e disse-lhe que construísse a sua cidade no deserto inabitado. Ele a chamou de Akhenaton, o horizonte do Aten. Akhenaton mandou esculpir marcadores de fronteira à volta de sua cidade, relatando sua visão mística. Sua Majestade apareceu em sua grande biga de Electra, como o Aten, quando se eleva no horizonte. Foi o Aten, meu pai, que me disse para construir a cidade. Nenhum burocrata jamais me aconselhou a construir nesse local deserto. Depois de ter recebido a revelação para construir a sua cidade, Akhenaton liderou um pequeno grupo de seus seguidores saindo de Tebas e indo para a árida região desértica que o Aten tinha escolhido, um lugar agora chamado de Amarna. Akhenaton era líder de uma seita e esta seria a sua comuna. Num dos marcadores de fronteira, ele reuniu os fiéis e, enquanto observava as desoladas planícies onde seria construída a nova cidade, ele realizou um culto de adoração. Akhenaton não estava mais sozinho. Agora ele estava casado com Nefertiti, uma das mulheres mais lindas da história. Agora ele tinha sua própria família, 2 filhas e mais 4 por vir. O garoto rejeitado tinha percorrido um longo caminho. Devia haver uma incrível sensação de emoção na nova cidade.
Eles eram pioneiros numa admirável nova religião e o faraó era o seu líder. Uma sensação como essa só ocorreria novamente na era cristã. Era uma virada na história do mundo. E Akhenaton era o pivô dessa história. Mas o resto do Egito aceitaria a nova religião do faraó? As mudanças do faraó rebelde causaram uma grande revolução. E um homem que realmente foi pego no meio da revolução religiosa foi Ramosa, o prefeito de Tebas. Ramosa tinha completado 2 paredes de sua tumba, retratando a ele, sua linda esposa e a família, no velho estilo tradicional. Todos estavam perfeitos, com cada mecha em seu devido lugar, da maneira que eles queriam por toda a eternidade. E então Akhenaton mudou tudo. Desesperado para ser politicamente correto, Ramosa começou a completar a sua tumba no novo estilo, retratando Akhenaton e até Ramosa com um queixo alongado e nariz aquilino. Povos de todo o Oriente Médio reverenciavam Akhenaton. Ramosa também se retratou com colares de ouro, talvez a sua recompensa por mudar para o novo deus. Ou era um suborno para manter as aparências. O velho Ramosa morreu antes de completar a sua tumba. E a procissão funerária que o enterrou foi rapidamente pintada na parede. Ramosa tinha um pé na religião antiga e um pé na nova. Você imagina o que ele pensou que iria lhe acontecer na próxima vida. Ou se é que havia mesmo a próxima vida. Mas Ramosa não era o único que tinha perguntas. A mesma pergunta estava sendo feita pelos sacerdotes. O que será de nós? Se existe apenas um Deus, o Aten, o que acontecerá aos grandiosos templos de Amon em Tebas? Se o faraó não acredita mais nos deuses, o que acontecerá aos milhares de sacerdotes? O poderoso clero de Tebas estava enfurecido com Akhenaton. O faraó rebelde tinha declarado seus deuses extintos, tinha desertado da capital religiosa do Egito e jurou nunca mais voltar. As oferendas reais aos templos tinham se acabado. Não haveria mais doações aos templos dos prisioneiros capturados nas guerras. Os recursos do Egito estavam se esvaindo das cidades instituídas e indo para o deserto para construir a nova cidade do faraó. Mas não eram apenas os sacerdotes que sofriam por causa da nova religião. Pense em todas as indústrias que dependiam da velha religião. Os egípcios usavam amuletos, pequenas imagens dos deuses como proteção. Não mais. Os fabricantes de amuletos egípcios que esculpiam escaravelhos, pequenos besouros com as imagens dos deuses e os nomes dos reis, faliram. Os habilidosos escultores de madeira que faziam as estátuas dos deuses que adornavam as casas egípcias estavam sem trabalho. O que Akhenaton estava fazendo? Este é o livro dos mortos. Olha aqui. Lá está o falecido. Você pode ver o que ele está segurando na mão? É o seu coração. O coração era muito importante para os egípcios. Eles acreditavam que se pensava com o coração. E isso até que faz sentido. Quando você fica emocionado, é o seu coração que bate rápido, não o seu cérebro. É por isso que no Dia dos Namorados você dá corações de chocolate e não cérebros de chocolate. E olha aqui. Estes 4 deuses, eles estão protegendo os órgãos internos do falecido. Veja, os egípcios eram ressurrecionistas. Eles acreditavam que o seu corpo literalmente se levantaria e funcionaria novamente na próxima vida. Então, você tinha de ter um corpo completo, incluindo seus órgãos internos. E a viagem até o próximo mundo? Ela seria feita de barco. Agora, se você olhar aqui no final do Livro dos Mortos, ele até vem com remos mágicos para a viagem. De certo modo, este é o mapa para ir ao próximo mundo. Mas Akhenaton estava jogando fora todos os mapas velhos. Ele estava escrevendo o seu próprio mapa.
Antes de Akhenaton, as paredes das tumbas egípcias retratavam um próximo mundo muito parecido com este. O falecido ainda está trabalhando nos campos, mas é muito melhor. Agora ele possui vestes feitas do linho branco mais fino, e você tem a sensação de que tem até ar-condicionado. Mas Akhenaton também mudou isso. Em Amarna, as paredes das tumbas não mais mostravam os mortos no próximo mundo. Essas cenas foram substituídas por retratos de Akhenaton e da família real, e frequentemente adorando o Aten. Se havia um próximo mundo, ele parecia girar em torno de Akhenaton. E junto com esta confusa visão do pós-vida, está uma das maiores realizações intelectuais do mundo antigo, um poema escrito pelo próprio Akhenaton. Esplêndido você se ergue ao amanhecer. Aten vivente, criador da vida. Quando você nasce no leste, você cobre toda a terra com a sua beleza. Você é formoso, grandioso, radiante. Quando você se põe no oeste, a terra fica na escuridão, como na morte. Os leões vêm de seus covis, todas as serpentes picam, a noite ronda. A terra está mergulhada no silêncio, enquanto seu Criador descansa na escuridão. A religião não foi a única coisa que Akhenaton mudou. 1000 anos de arte foram jogados fora. Antes de Akhenaton, a arte egípcia mal tinha mudado com o passar dos séculos. Nós estamos acostumados com mudanças de estilo artístico quase todo ano. No Egito, a arte era para a eternidade. As mudanças eram para ser evitadas. A estátua de um faraó de 2500 anos antes de Cristo não é radicalmente diferente de uma estátua feita 2000 anos depois. Nada mais de corpos musculosos idealizados. Akhenaton é mostrado com suas verrugas e tudo mais. O slogan da era de Akhenaton era Vivendo na Verdade. Se o faraó fosse deformado, que fosse mostrado dessa maneira. Nem mesmo a linda Nefertiti estava isenta da nova política da verdade na arte. O famoso busto de Nefertiti é um símbolo de beleza em todo o mundo. Mas enquanto amadurecida, até ela foi retratada com uma má postura e um corpo envelhecido. Tornou-se moda mostrar toda a família real com cabeças alongadas. A nova arte não era libertadora apenas para Akhenaton, mas dava aos artistas de Amarna uma nova liberdade. Os artistas tiveram uma chance de se expressar como nunca antes. As novas cenas da família real podiam ser montadas sem preocupações com a tradição. Eles eram mostrados de maneira informal, se beijando e se tocando, fazendo refeições juntos. Nunca havia sido permitido ver a vida privada de um faraó no Antigo Egito. Mas Akhenaton o permitiu. Era como se cinegrafistas fossem convidados para filmar a rainha da Inglaterra escovando os dentes. Crescendo em Tebas, Akhenaton nunca tinha sido mostrado com sua família. Nunca fora citado nos monumentos. Agora, aqui em Amarna, ele podia sair do armário e dizer: "Me aceitem como eu sou." Pela primeira vez em sua vida, Akhenaton podia ser ele mesmo.
Terminada, Amarna era um cenário teatral para comemorar o reinado de Akhenaton. O garoto rejeitado tinha percorrido um longo caminho. Sobre a estrada, uma ponte ligava o palácio à área do templo. Aqui, Akhenaton e Nefertiti apareciam diante do povo numa sacada chamada de Janela das Aparições, atirando ornamentos de ouro e outros presentes àqueles que eles queriam honrar. A cidade cresceu, chegando a mais de 10.000 habitantes. Havia barqueiros, burocratas, mercadores, artesãos, sacerdotes e suas famílias. Eles deviam estar incrivelmente animados com as suas novas vidas, novas casas, novos inícios. Era como a Era de Aquário. Akhenaton estava tentando criar uma utopia, mas nem todos estavam felizes. O faraó divertia-se no calor do sol, mas alguns enviados estrangeiros que foram à sua corte voltaram para casa com queimaduras causadas pelo sol. Um rei da Síria escreveu a Akhenaton: "Por que os meus mensageiros têm de ficar sob o sol escaldante? Eles irão morrer ao sol. Se faz bem ao rei ficar ao sol, que ele fique lá e morra ao sol." Eles eram como os adoradores do sol californianos. Eu sempre penso na corte de Akhenaton com um bronzeado permanente. Foi ali que tudo aconteceu. Akhenaton realmente andou por esta rua, e um de seus seguidores viveu nesta casa. Akhenaton provavelmente o recompensou com presentes de ouro. Ele queria que seus seguidores ficassem felizes. Veja, Akhenaton era como um filho de hippies dos anos 60. Ele queria que todos fossem felizes, que tudo fosse lindo, que todos amassem uns aos outros. Infelizmente, o mundo não funciona assim. Akhenaton tinha ficado isolado por tempo demais. Ele não entendia as pessoas. Ele tinha criado uma religião linda e idealista, muito adiante de seu tempo. Mas o povo simplesmente não entendeu. Eles estavam acostumados aos deuses que podiam ver, esculpidos na rocha. Deuses com lindos corpos de homens e mulheres e cabeças de animais. O deus de Akhenaton, o Aten, era uma abstração. Era o princípio básico do universo, luz. Os súditos de Akhenaton simplesmente não conseguiam entender isso. Este não era um deus com o qual podiam contar na hora da necessidade. Além disso, havia um elitismo em relação à nova religião que deve ter confundido os supostos adoradores do disco. O Aten nunca lançava seus raios sobre eles, somente na família real. O Aten era o deus pessoal de Akhenaton, dando ao rei desenfreados amor e amparo. Talvez ele tenha substituído o pai que o tinha empurrado para um segundo plano. Eram Akhenaton e a sua família que adoravam o Aten. Todos os outros tinham de se contentar com a luz refletida de Akhenaton. É quase como que se a nova religião viesse em dois tamanhos, plebeu e king size. Nesta cidade sagrada no deserto, Akhenaton foi tirado do sofrimento que tinha experimentado na sua infância em Tebas. Mas ele também foi tirado da realidade. Havia problemas no paraíso. O Egito estava morrendo. Por mais de 10 anos, Akhenaton tinha vivido na sua amada Amarna, com seus pensamentos voltados para a religião e para o seu deus pessoal, o Aten. Mas ninguém ficou cuidando da loja. Era como se o presidente dos Estados Unidos tivesse mudado a sede do Congresso para o Wyoming e começasse a escrever poesias. O exército do Egito, que um dia fora grandioso, tinha enfraquecido. Os países estrangeiros não mais mandavam tributos. Dos remotos postos avançados na Síria e no Líbano, os embaixadores estrangeiros do Egito escreveram ao rei dizendo que não mais eram respeitados. Cartas escritas por um de seus príncipes leais, Reboti, falam da falta de respeito por Akhenaton e pelo próprio Reboti. Escrevendo de sua posição fortificada, ele pleiteou: Eles conspiram entre eles. E assim sendo, receio não haver quem possa me resgatar de suas mãos. Como um pássaro preso na rede, eu me encontro. É preciso lembrar como Reboti estava isolado.
Para os soldados egípcios chegarem a ele, teriam de marchar através de Gaza, Canaã, até o Vale de Beká, na Síria, e depois para o norte. Este sempre era um território hostil. Hoje, ainda se pode ver fortes dos cruzados, construídos 2000 anos depois, remanescentes das batalhas medievais travadas lá. Era dali que Reboti estava escrevendo. Se o exército egípcio não o salvasse, ninguém o salvaria. Reboti escreveu repetidas vezes, falando a Akhenaton sobre a posição enfraquecida dos egípcios e pedindo reforços. Sua última carta não foi respondida. A dominação egípcia sobre o Oriente Próximo tinha lhe escapado, e Akhenaton parecia não saber ou não se importar. Isolado dos problemas do Egito e talvez da própria realidade, Akhenaton devia estar realmente muito feliz com seu novo Deus, sua nova família e sua nova cidade. Mas após 14 anos de casamento, sua linda esposa e companheira Nefertiti morreu. Sua outra esposa, Kia, também tinha morrido. Então, agora ele não tinha uma mulher ao seu lado. Akhenaton tinha sido criado entre mulheres, 4 irmãs e sua poderosa mãe, a rainha Ti. Nefertiti tinha sempre estado ao seu lado, partilhando seus sonhos. Kia, sua linda esposa secundária, também era importante para ele. Ela até tinha o seu próprio templo. Agora, as 2 esposas estavam mortas. Akhenaton estava sozinho novamente. O grande experimento no deserto estava quase acabado. No 17º ano de seu reinado, com pouco mais de 30 anos, Akhenaton morre e desaparece da história. Algum dia saberemos o que realmente aconteceu em Amarna. Akhenaton realmente se parecia com as suas estátuas? Muitos acreditam que a única maneira de sabermos será com a descoberta da múmia de Akhenaton. É exatamente isso que alguns egiptólogos acham que aconteceu em janeiro de 1907. De todas as múmias reais descobertas, nenhuma causou mais controvérsia do que aquela encontrada na tumba 55 do Vale dos Reis. No início do século, Theodore Davis, um rico americano que fazia escavações no Egito, descobriu uma tumba onde um sepultamento da época de Amarna tinha sido realizado. Essa tumba claramente não fora concluída e o sepultamento fora apressado. Painéis de madeira dourada estavam deitados no chão e contra a parede. Elas traziam a imagem danificada de Akhenaton adorando o disco solar e o nome da rainha Ti. Em um nicho estavam 4 lindos potes de alabastro que guardavam os órgãos internos da múmia. Deitado no chão, um lindo caixão, porém muito danificado, feito de milhares de incrustações e pedras semipreciosas na forma de asas protetoras. Mas as cártulas contendo o nome do seu ocupante tinham sido arrancadas. Todos envolvidos na escavação da tumba acreditavam que poderiam identificar a múmia dentro do esquife, uma vez que a sua tampa fosse aberta e as inscrições nas bandagens ou as joias fossem examinadas. Quando chegou o dia de desembrulhá-la, todos os presentes sentiam a importância histórica do evento. Eles iriam ser os primeiros em mais de 3.000 anos a ver o rosto de um rei ou rainha do Egito. Quando abriram a tampa do esquife, viram uma múmia envolta em folhas de ouro. Mas quando começaram a desembrulhar a múmia, aconteceu algo digno de um filme de terror. Assim que a tocaram, ela se transformou em pó, deixando-os com uma pilha de ossos desarticulados no fundo do esquife. Mas sob o esqueleto, a última folha de ouro parecia ter o nome de Akhenaton, meio danificado. Sua pelvis era larga como a de uma mulher, mas nas suas estátuas, Akhenaton sempre tinha sido mostrado com uma pelvis larga.
A cabeça da múmia era alongada como a de Akhenaton. Tudo parecia se encaixar perfeitamente. Alguns dos presentes estavam absolutamente convencidos de que tinham encontrado a múmia de Akhenaton. Mas ainda hoje a identidade da múmia da tumba 55 é um mistério. A palavra final do porquê Akhenaton e a família real eram mostrados deformados pode ser dada agora por um grupo de cientistas que estuda uma doença chamada Síndrome de Marfan, um defeito genético que danifica o tecido conjuntivo do corpo. Abraham Lincoln provavelmente sofria da Síndrome de Marfan. Alguns de seus sintomas são rosto alongado, queixo protuberante, dedos das mãos e dos pés alongados e olhos estranhos. Parece com um faraó que você conhece? E se Akhenaton era portador desse defeito genético, cada uma de suas filhas teria uma chance de 50% de herdá-lo. E isso pode explicar por que todos são mostrados com sintomas semelhantes. Fiquei extasiado ao descobrir que na minha própria cidade estavam realizando pesquisas sobre a síndrome de Marfan no New York Hospital. A doutora Jessica Davis é uma das maiores especialistas do mundo na síndrome de Marfan. Aqui está o nosso paciente. Eu sei, eu reconheço o seu perfil. E ali estão as características que sugerem que era portador da síndrome. E se esse cara entrasse no seu consultório? Eu acho que a coisa mais sugestiva aqui é só o rosto alongado, o rosto longo e fino. Mas ele também é um indivíduo de boa aparência. Essas seriam as duas coisas a serem analisadas. Alguém que tem características comuns, mas um rosto longo e fino. Então, o diagnóstico da síndrome de Marfan não depende apenas da aparência da face. Porém, eu acho muito importante dizer que as pessoas que realmente têm a síndrome de Marfan têm características faciais normais. No entanto, elas têm uma aparência gótica e mais clássica. Agora, as mãos alongadas eram típicas da arte desse período. E deixa eu mostrar uma coisa que é um grande exagero. Agora, essa é uma mão que não parece nada natural. O jeito que o dedo fica. Esses dedos excessivamente longos são característicos da síndrome ou... Esse dedo muito fino certamente poderia sugerir que há uma disfunção nos tecidos conectivos, como estes dedos muito longos. E o que você pode ver aqui é que está um pouco deslocado, parece flexível. Agora, deixa eu lhe mostrar um pé. Antes de mais nada, esses são membros muito finos. A mão e o braço são sugestivos. O tornozelo certamente é sugestivo. E este é um pé muito longo e elegante com dedos longos. Quero dizer, é algo que mediríamos no diagnóstico clínico de um portador da síndrome de Marfan. Então, sim, é muito sugestivo. Por causa da face, das mãos, dos pés, o corpo, a estrutura do esqueleto, você mandaria este homem fazer um exame para ver se ele tem Marfan? Você... Se faria mais alguma coisa? Sim, mandaria fazer um ecocardiograma. E você mandaria fazer o exame? Sim. Eu acho essa história fascinante. A tese parece bem razoável. Vale a pena checar a hipótese e dar uma olhada nos outros membros de sua família. Ótimo. Seria muito interessante. Mesmo na morte, Akhenaton se rebelou contra as tradições do Egito, rejeitando este local onde seus ancestrais tinham sido enterrados. Para sua tumba, ele escolheu um vale remoto em Amarna. Se parece com o Vale dos Reis, onde seu pai foi enterrado. Talvez a criança que existia nele ainda procurasse por aceitação. Em sua tumba, o mais original pensador religioso que o mundo antigo já tinha visto foi colocado para descansar. Ele tinha vislumbrado o monoteísmo de Moisés e a tranquilidade e a esperança de Cristo bem antes que o povo do Antigo Egito fosse capaz de aceitá-lo. Logo após a sua morte, os seus seguidores de Amarna, incapazes de compreender o que o seu faraó pregava, abandonaram a cidade e voltaram a Tebas e aos deuses familiares. O nome de Akhenaton, rotulado como herege, seria apagado dos monumentos do Egito. Seu filho, um jovem faraó chamado Tutankhamon, é que o mundo todo conheceria. A ousada experiência no deserto tinha terminado. A cidade de Amarna voltou à areia. James Breasted, o egiptólogo norte-americano, disse de Akhenaton:
Morreu com ele um espírito que o mundo nunca tinha visto antes. Uma alma corajosa, destemidamente enfrentando o impulso da tradição imemorial. Esse homem, que numa era tão remota e sob condições tão adversas, tornou-se o primeiro idealista e o primeiro indivíduo do mundo. Uma imagem forte, mas com muita verdade. Há 3.000 anos, Akhenaton, o faraó rebelde, insultou os habitantes do Vale do Nilo, pregando a existência de um único Deus. Mas menos de 100 anos após a morte de Akhenaton, Moisés pregaria um só Deus, o monoteísmo nas margens do Nilo aos israelitas. Hoje, milhares de egípcios ouvem os muezins e mesquitas afirmarem que existe um Deus apenas, e Alá é o seu nome. A ideia de um Deus único, uma vez a crença radical de um herege isolado, agora é adotada por muçulmanos, cristãos e judeus em todo o mundo. A visão de Akhenaton continua a viver. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.